Eu acho que uma das dúvidas de milhares de jovens cristãos é acerca do seu chamado, é acerca do seu ministério. Elas se perguntam: o que eu fui chamado para fazer? Qual é o meu propósito nesta terra? O que Deus preparou para mim? Qual é a minha vocação? Inclusive, essa era uma dúvida que também ardia no meu coração e ardia diariamente. Eu me lembro, eu vou contar uma história, a minha história. Eu me lembro que eu comecei a estudar para ministrar na época da pandemia, quando a pandemia começou e todo mundo estava isolado, em quarentena, e todo aquele alvoroço acerca das mortes que estavam acontecendo na época. Eu me lembro que, isolado, eu ficava muito no meu quarto. Então, eu comecei a me interessar por Deus. Eu comecei a me interessar pela palavra de Deus. Eu comecei a me interessar em ter tempo de qualidade com Deus. Então, eu ficava ali 2, 3 horas, orando, lendo, estudando, pesquisando. E, cara, eu acho que esse foi o ponto de virada da minha vida. Esse foi o ponto que eu tive um despertamento e eu pensei: bah, é aqui. Isso é o que eu fui chamado para fazer. Isso é o que eu fui convocado por Deus para fazer nessa terra. E, cara, isso bateu com o que eu havia estudado um tempo depois que eu fui parar para raciocinar. Vamos pensar comigo a história de Pedro, cara. Pedro era um excelente pescador de peixes. Pedro era um especialista na pesca. Ele sabia o que estava fazendo. Posso dizer, sem medo de errar, que Pedro era expert no quesito pesca, no quesito pescaria. E quando Jesus se aproximou de Pedro para chamar Pedro para ser o seu discípulo, Jesus utilizou o talento que Pedro já tinha. Então vamos lá, pensa comigo o seguinte: Pedro era um excelente pescador de peixe. Quando Jesus faz o convite, o que Jesus diz para ele? Venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Pedro, ele passa de pescador de peixe para pescador de homens. Veja que antes da conversão, pescador de peixe, depois da conversão, pescador de homens. Porque Deus não anula o seu talento quando você estava lá fora. Deus apenas o converte. Deus é conversor de talentos. Então, cara, foi nisso que eu parei para pensar e eu tive, é aqui então. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei Eu me lembro que na época da escola, por mais que eu não sabia fazer isso, mas eu sempre gostei de ser o representante da turma ou de liderar. Não porque eu era melhor do que outros, nada disso, mas porque eu amava isso. Eu gostava, sabe, de conversar com as pessoas, eu gostava de estudar e aplicar aquilo que eu estudei quando tinha algum projeto da escola ou alguma apresentação. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, cara, eu parei para pensar e é para isso que eu fui chamado. E aí hoje eu venho me aperfeiçoando, me empenhando a cada dia mais. Inclusive, eu quero deixar com vocês aqui 2 textos bíblicos. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 18. Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse é o primeiro versículo que eu quero deixar para vocês. E o segundo, que eu acho muito importante, 2 Pedro capítulo 1, verso de número 10. Pedro escreve: portanto, irmãos, empenhem-se, ou, em outra tradução diz, se aperfeiçoem ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem assim, jamais tropeçarão.
Olha o que Pedro está dizendo, olha o peso das palavras que Pedro está dizendo acerca da vocação, do chamado. Ele está dizendo o seguinte, olha só, uma vez que você descobre seu chamado, mediante o que eu falei anteriormente, você descobre, então agora você deve se empenhar, você deve aperfeiçoá-lo, você deve consolidar isso, sabe? E nada fica consolidado sem que haja prática, nada se consolida sem que haja prática. Eu me lembro que quando eu estava começando a pregar, minha primeira pregação, eu copiei tudo, absolutamente copiei tudo de um pregador que na época eu gostava, no YouTube. Cara, eu coloquei no YouTube, peguei um caderno e fui copiando tudo. Essa foi a minha primeira pregação. E depois daquilo, alguém me deu um conselho e disse assim pra mim, você não deve ser uma cópia, ainda que a cópia seja autenticada. Não, você deve ser o documento original. Você deve falar da sua forma, fazer da sua forma, e você deve se empenhar nisso. Então eu guardei aquele conselho e depois graças a Deus, eu preguei em muitos lugares, em muitas regiões do Rio de Janeiro, que eu morava no Rio de Janeiro na época, e hoje eu moro no Espírito Santo, mas na época eu morava no Rio de Janeiro, e eu ia para muitas regiões pregar, e graças a Deus eu fui me empenhando, me aperfeiçoando. Eu me lembro que eu pregava pro próprio espelho do meu guarda-roupa, e isso até hoje eu faço. Eu acho que quase a maioria dos jovens pregadores, principalmente os iniciantes, fazem isso também. Graças a Deus, hoje não, mas esse ano eu completo 8 anos que eu me converti, que eu vim para o cristianismo, que eu conheci a Jesus e que eu me sinto totalmente apaixonado por Ele. Ele é o meu maior amado, a minha maior riqueza que eu tenho nessa terra. E eu quero servi-lo até a eternidade. Então, cara, você deve primeiro achar a sua vocação mediante o talento que você tem. Você deve pensar o seguinte, o que eu sou bom? Sabe, o que eu sou bom? Talvez às vezes, cara, sabe qual é o problema? As pessoas elas se fixam muito no quesito pregação e canto. Se a pessoa não prega e não canta, ela não serve pra nada. Não, isso não é mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente que é boa na parte de mídia, tem muita gente que é boa na parte de design, de edição, de filmmaker, de tirando fotos, etc. Tem muita gente que é boa dançando, sei lá, existem muitos ministérios de coreografia hoje em dia. Tem muita gente que é boa administrando, então é como se fosse o tesoureiro da igreja, o administrador, secretário. Então, cara, a Bíblia diz que cada membro do corpo de Cristo tem uma função. E até um membro que parece mais inferior, na verdade, ele é o fundamental para que tudo aconteça. Paulo escreve isso. Até o membro que parece mais inferior, na verdade, é essencial. Então, cada membro tem sua função. Cada membro tem uma vocação. Cada um de vocês tem uma vocação. E vocês precisam encontrar o mais rápido possível. Encontrem, busquem a Deus. Veja, pare para pensar. Dê tempo a Deus. E Ele com certeza vai te mostrar qual é a sua vocação, mediante o talento que você tem. E depois disso, não se esqueça. Não fique estagnado. Empenhe-se, se aprimore, melhore a cada dia. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Até mais.